nossos ouvintes que estão participando desde o início da nossa coluna, nos dando apoio aqui, perguntando, tirando suas dúvidas. Eu espero que hoje seja mais um dia de tirarmos dúvidas. Aí, você que está acompanhando o Mar Azul Notícias, nós vamos falar hoje de adoção, né? Nós vamos falar hoje de adoção. Qualquer dúvida você pode ligar, a doutora Tereza Maia vai responder aí, né, a sua pergunta e, claro, tentar tirar a sua dúvida. Bom, em primeiro lugar, doutora, o que é adoção, doutora? Bem, a adoção é um processo de colocar uma criança no seio da sua família. É um processo irreversível que transfere o poder familiar para aquela família que adota uma criança em situações que são as mais diversas possíveis. Por abandono, a criança pode ter sido uma criança que tenha sido abandonada pelos pais de uma forma não convencional. Tem aquelas mães também que desistem de criar seus filhos, mães e pais, por fatores os mais diversos. Mas o que a gente mais encontra são fatores socioeconômicos, que levam uma pessoa, os pais biológicos, a desistirem da criação, educação e evolução do seu filho. Então, a adoção, ela é um processo jurídico e irreversível. Doutora, para mim entender aqui, o que é poder familiar, doutora? O poder familiar é aquele chamado antigamente de pátrio poder. O pátrio poder é o exercício, ou o poder familiar, hoje, é o exercício do direito do pai e da mãe de criar aquela criança com todas as condições educacionais, financeiras, de família, do seio da família, colocar a criança no seio daquela família. Então, o poder familiar é o poder de decisão de todas as necessidades inerentes ao ser humano. Ou seja, você vai adotar uma pessoa, uma criança, você tem que ter o poder de decisão sobre a vida daquele ser que você adotou como filho. Então, aquela família que vai receber aquela criança, ela se reveste do poder familiar, esse nome foi adotado agora no nosso Código Civil de 2002, porque antes era chamado pátrio poder. Agora, doutora, os pais adotivos também podem perder aí o poder familiar, doutora? Podem sim. Assim como os pais biológicos, eles perdem por um motivo ou por outro. O pátrio poder, o antigo pátrio poder, o poder de família, os pais adotivos, eles substituem legalmente os pais biológicos. Então, se por maus tratos, abandono, carência afetiva, muitas vezes, esses pais adotantes, eles ficar constatado que eles não têm uma família estruturada após a adoção, após o recebimento dessa criança no seio da família, se eles não tiverem, eles perdem sim o poder familiar. Doutora, muita gente deve estar perguntando aí, quem pode adotar? Muitas pessoas pensam que somente um casal casado ou em união estável que pode adotar. Não, qualquer homem ou mulher, solteiro, viúvo, pode adotar sim, divorciado pode adotar. Desde que tem as condições, lógico, né? A pessoa tem que demonstrar que tem que é uma pessoa, por exemplo, se você é um homem ou uma mulher que quer adotar uma criança, você tem que demonstrar que tem aquelas condições socioeconômicas, psicológicas, estruturais. Você tem que demonstrar que você não é usuário de drogas, não é dependente, não é alcoolêmico, dependente de álcool. Então, tudo isso vai formar a característica daquela pessoa que será o possível adotante. Então, não é só o casal casado ou em união estável que tem o direito de adotar, mas tem toda uma série de regras, uma série de características e necessidades que a pessoa tem que demonstrar para que seja um bom candidato a futuro pai ou a futura mãe. Porque tem muita gente que, eu vou adotar porque mais tarde, daqui a pouco eu vou estar velho, não tenho um filho natural,
eu preciso de um acompanhante, uma pessoa que fique comigo na velhice. Então, tem uma série de características, inclusive a idade. Né? A idade não daquela pessoa que vai adotar, mas do filho adotado. Tem que ser, no mínimo, tem que ser maior de 18 anos e, no mínimo, 16 anos mais velho do que aquela pessoa, aquela criança, que vai ser adotada, que vai ser seu filho, na realidade, vai ser legalmente seu filho. Agora, a pessoa não precisa ser, no caso, casado, né? Não obrigatoriamente casado. Mas se for casado, vai ter que demonstrar legalmente ser casado no civil ou se tem aquela declaração de união estável. Aí sim, terá essa exigência no processo legal, no processo de adoção. Então, ela vai ter que demonstrar que é casado ou vive em união estável declarada. Mas não é necessário que a pessoa seja casada, que seja um casal casado. Inclusive, havia até uma proibição, há pouco tempo, no Brasil, de casais homossexuais adotarem. Hoje não. Hoje os casais homossexuais já conseguem adotar filhos legalmente. A pessoa, doutora, ela deve procurar a criança que quer adotar em um orfanato, por exemplo? Bem, não é aconselhável. Por quê? Porque existem uma série de pessoas, de crianças, que hoje, inclusive, o orfanato é chamado de abrigo, né? Mudou a denominação. Por quê? Porque ali naquele orfanato, naquele abrigo, como é chamado hoje, existem não necessariamente crianças que sejam órfãos. Não, eles não são. Há crianças, inclusive, que foram destituídos, os pais biológicos foram destituídos do seu pai, poder, e estão ali aguardando, vêm de famílias desestruturadas. Tem diversos tipos de problemas e casos nos abrigos. Então, por exemplo, você vai a um abrigo, você se apaixona por uma criança e aquela criança ela está tendo ainda um contato com os pais biológicos. Então, é meio que prejudicial para a saúde psicológica da pessoa que está querendo adotar e ao encontro dessas crianças em abrigos. Agora, doutora, quais devem ser os primeiros passos em busca aí da adoção, doutora? Bem, a adoção legal, ela é feita através de um juiz de direito. Ela é uma sentença, é um processo como outro qualquer. Então, o que você tem que fazer? Nos grandes centros, deve-se procurar o fórum daquela cidade, munido de RG, o seu CPF, e entrar numa lista de espera, num cadastro, se cadastrar para entrar numa lista de espera daquele município, daquela localidade em que você está. Você primeiro vai ter que você passa por uma bateria de perguntas e respostas formuladas pelo pessoal da equipe de assistência social. Os assistentes sociais, eles fazem uma verdadeira sabatina com relação à sua vida privada, se você for um casal, a vida privada do casal, o relacionamento que ele teve com os pais, inclusive os pais dele, eles vão ver, isso aí já é um processo já em andamento. Então, a primeira coisa que você deve fazer é justamente procurar se cadastrar. Nos grandes centros acontece isso. Aqui em Paracuru, eu não achei ainda, inclusive já fiz essa indagação na promotoria, e ao juiz, eu não encontrei ainda essa lista de cadastro. Mas em Fortaleza, há essa lista de cadastro no Fórum Clóvis Bevilacqua. Então, a pessoa se dirige ao fórum, se cadastra, se entra naquela lista de espera, e inclusive, você pode escolher as características daquela criança que você está pretendendo adotar. Então, nos grandes centros, como eu já falei, é necessário que você entre nessa lista de espera. Aqui em Paracuru, como eu volto a frisar, eu não encontrei, não sei se existe essa lista de espera. Eu creio que não existe, porque, inclusive, casais, eu vim com esse assunto, por quê? Porque eu vi agora, recentemente, a necessidade de frisar bem esse ponto, que você tem que procurar um advogado, procure um advogado de sua confiança novamente, e procure se certificar de que a criança que você está querendo adotar, não seja proveniente, por exemplo, de um tráfico de crianças, não seja proveniente de uma mãe muitas vezes acontece, uma mãe que vendeu o seu filho, existe isso. Então,
procure um advogado de sua confiança, porque há municípios pequenos como Paracuru que ainda não existe essa lista de espera. Então, tem que ter muito cuidado no momento em que você for tentar ser um pai adotivo ou uma mãe adotiva. Agora, doutora Tereza Maia, o que é verificado em uma visita à residência, doutora? Bem, é justamente o que eu acabei de falar. Os assistentes sociais, eles vão verificar e vão perguntar, vão fazer uma série de perguntas com relação a tudo da sua vida. Por quê? Porque assim como se protege a uma série, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição Federal, ela garante à criança e ao adolescente a sua total proteção, há de ter cuidado, a justiça que vai decidir sobre a adoção, há de ter cuidado, primeiramente, tem que ver em que família essa criança está sendo inserida, em que tipo de relacionamento tem um casal, que tipo de relacionamento ela vai ter com essa criança, como é que ela vai viver, estudar, alimentação, espaço de lazer, tudo isso é verificado nessa visita, né? Doutora, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, final do telefone 3968, está perguntando: qual a diferença entre adoção e guarda provisória ou definitiva? E quais condições, já que os pais biológicos são vivos e normais? É o Márcio que está perguntando. Bem, Márcio, na adoção já houve a definição da destituição do poder de família dos pais biológicos para os pais adotantes. Isso aí já é o final. Depois de todo o processo juridicamente válido, o juiz sentencia e, inclusive, os pais adotantes, eles já inserem os seus sobrenomes, seus apelidos de família, que são os sobrenomes, naquela criança que você adotou. A guarda provisória é para regularizar a provisoriedade daquele seu relacionamento com aquela criança que você vai adotar. Portanto, é como a palavra já diz, é provisório. Geralmente, o advogado, num processo de adoção, ele solicita, ele requer a guarda provisória. Para quê? Para regularizar aquela situação onde não foi retirado dos pais biológicos o poder familiar, mas aquela criança foi inserida naquela família substituta. Então, para regularizar essa situação, para que não esteja o casal adotante numa situação de ilegalidade, o juiz defere a guarda provisória. Bom, doutora, qual é o final da pergunta se os pais estão vivos? Ele só quis dizer, né, qual é a diferença de doação, de guarda, né? Aí explicou direitinho. Se os pais ainda estão vivos, eu me lembro aí no final da pergunta, eles deve haver um motivo muito, não sei se é um caso específico, mas deve haver um motivo muito justo, muito justificável, porque o juiz, todo o processo de adoção, o juiz inclusive procura os avós, os familiares, todos os familiares, tios, que queiram ficar, porque o ideal é você nascer naquela família, na sua família biológica, e continuar o resto da vida na sua família biológica, não é verdade? Por que esse casal está fazendo isso? Então, tudo isso vai ser verificado. Se são pais vivos e normais, tem que se verificar esse caso, porque é um caso, eu creio que seja um caso verdadeiro. Doutora, e o que os profissionais da vara da infância avaliam aí nas entrevistas? Tudo, o que eu acabei de falar, né? Eu vou ler aqui um trecho. Se você tem um real desejo de exercer a maternidade ou a paternidade, por que isso? É o desejo de um relacionamento, como foi o relacionamento dos candidatos a pais com os próprios pais? Era uma relação harmoniosa ou conflito? Como se imaginam como pais? Qual será a sua postura em relação ao filho? Se for um casal, como é o relacionamento entre eles? Se o casal já tiver filhos, o porquê? Qual a opinião desses filhos que já existem, deles, os filhos biológicos, em relação a essa nova adoção? Então, quer dizer, tudo isso é verificado. Por quê? Porque é uma vida que se protege, é uma criança que está ali sendo
realocada. É uma vida que está sendo realocada. Doutora, outra pergunta aqui, né? Posso dizer como quero que a criança seja? Sim, lógico. Inclusive eu falei até no início que os pais adotantes, eles às vezes acham que nessas listas de espera em grandes centros, nos grandes centros, eles às vezes acham que o processo de adoção, depois que entram numa lista, eles pensam que demora demais. Realmente demora demais você ser chamado para conhecer aquele seu futuro filho. Por quê? Porque as pessoas, a maioria das pessoas, elas querem crianças do sexo feminino e brancas. E bebês. E a maioria dos nossos pequenos, né, que estão em abrigos, eles essa proporcionalidade é muito baixa de crianças com essas características. Então, isso dificulta a adoção. Por quê? Porque a maioria realmente é menino, da cor negra ou parda e com mais de 3 anos de idade. Infelizmente, nós temos essa característica das crianças que estão em abrigos. Agora, outra pergunta aqui, doutor. O que é uma criança exposta? É aquela que é deixada em local público. Por exemplo, nós vimos muito na televisão crianças que são deixadas, abandonadas em latas de lixo, deixadas na porta de casa das pessoas. Essa é uma criança exposta. Infelizmente, essas crianças, a gente não sabe qual é o histórico familiar dessas crianças. E é um bebê que é muito desejado, né, pelos pais que transmitem as características que eles querem encontrar no seu filho adotivo, mas que é uma criança que não tem histórico, que não se sabe. E são as crianças mais fáceis de ser adotadas. Por quê? Porque elas não têm uma família para ser realocada. Então não há o juiz que se preocupar em procurar essa família dessa criança. Por quê? Porque ela foi exposta. É uma criança que foi colocada, jogada, abandonada pela mãe e pelo pai. Agora, doutora, eu sou obrigado a aceitar a primeira criança que a mim for apresentada aí pela vara da infância, doutora? Não, você não é obrigado. Inclusive, quando você é chamado a conhecer um possível candidato a filho, você pode tirar essa criança para conversar, para passear, dependendo da idade dessa criança. Você pode, inclusive, passar algum tempo com essa criança na sua casa. Mas se não houve empatia, ou seja, não houve a simpatia, não houve aquela atração por aquela criança, você não é obrigado a aceitar aquela criança. Mas, em contrapartida, se você ficar, o casal ou a pessoa que está tentando adotar, se ela ficar o tempo todo rejeitando as ofertas que se fazem, a apresentação das crianças pela vara da infância e da juventude, ela possivelmente vai ter que ser reavaliada como candidato a pai ou mãe. Doutora, se deixar um bebê na minha porta, eu poderia adotá-lo ou não? Bem, isso acontece muito, mas veja bem, se acontecer um fato desse com você tem que obrigatoriamente procurar a vara da infância e da juventude ou então fora de sua cidade. Por quê? Porque essa criança foi deixada lá na sua porta, mas provavelmente o juiz vai avaliar, você vai se apaixonar por aquela criança, mas você vai passar por todas as fases. Se você quiser realmente adotar, virar o pai ou a mãe dessa criança, você vai ter que passar por todas aquelas fases do processo legal de adoção. Mas aí, ao final, não quer dizer que você seja um bom candidato, digamos. Aí o juiz vai decidir colocar na família substituta ou um abrigo. O que na realidade não acontece muitas vezes, mas você corre esse risco. Agora, doutor, por que uma pessoa abandona um filho, doutor? Abandona um filho. Geralmente é aquela situação socioeconômica da pessoa. Então, não é que ela queira, geralmente não é que ela queira abandonar aquele filho, mas ele está num momento, por exemplo, fragilizado, ou então aquela pessoa, aquela mulher engravidou contra a vontade dela, não sabe quem é o pai, não tem condições, então ela não é que abandone,
ela muitas vezes ela entrega essa criança para ser adotada. Por exemplo, eu já tive casos em que a mãe biológica não sabia nem quem era o pai. Então nós fizemos a adoção. Essa pessoa era portadora, inclusive, de HIV. Então, é um risco para quem adota? É. Mas você tem que pensar muito no momento em que você vai adotar, ser candidato a pai adotivo, com o coração e também com a razão. Então, não é que haja um abandono, eu não creio que uma mãe ou um pai, geralmente é a mãe que abandona, que retira da sua convivência aquela criança. Mas eu não creio, sinceramente, eu não creio que haja motivos para um abandono assim. Mas enfim, cada pessoa sabe de sua vida e sabe onde, como a gente dizia antigamente, onde está a pé. Verdade. Agora, doutora, por que a espera pela adoção é tão longa, doutora? Exatamente pelo fato de terem pessoas que são muito exigentes com relação às características daquela criança que ela se candidatou como pai ou mãe para adotar. Tem pessoas que querem sexo feminino, da cor branca, menos de 3 anos de idade, e não avaliam que tem outras pessoas, outras crianças que estão ali há muito mais tempo do que aquela criança que chegou ali bebezinha. Tem crianças, olha, a maioria são, como eu já falei anteriormente, são meninos da cor negra e parda. Existem, a maioria gira em torno de 7 a 15 anos. Então essas crianças mais velhas, elas ao completar 18 anos, fatalmente elas vão sair do abrigo, vão sair daquela casa em que estão esperando a adoção. Então, demora muito o processo de adoção legal? Não demora. O que demora é a escolha, é o que você disse enquanto candidato, quando você foi fazer o seu cadastro, é a escolha das características físicas daquela criança. Inclusive, tem crianças esperando em abrigo em grupo, que são irmãos, que foi retirado o poder familiar dos pais. Então, como é que você separa irmãos? Você está disposto a adotar 2, 3 irmãos? Então, demora exatamente para isso, porque no momento em que você se candidatou, você colocou as características que você não encontra aquela criança em abrigo. Aquela criança utópica, quer dizer, aquela criança dos seus sonhos, não é encontrada. Por quê? Porque a nossa realidade é outra, da utopia que você criou para o seu pretenso candidato a filho. Doutora, para a gente finalizar aqui, e se uma gestante me oferecer o filho para adoção, doutora? Mesmo assim, você tem que procurar a vara da criança e da juventude ou o fórum da sua cidade. Por quê? Porque essa mãe, mesmo assim, ela está se destituindo do cargo de mãe. Vai haver na adoção, por sentença judicial, vai haver uma outra mãe, vai ser colocado em outra família. Mas um dia, quem sabe, essa mãe se arrepende desse ato. E aí, você já está envolvida com essa criança. A sua família já está envolvida com essa criança. Essa criança já faz parte do seu dia a dia. Então, o que acontece? Psicologicamente, essa família toda que adotou essa criança vai ficar abalada. Então, mesmo que aquela gestante, ela te dê aquela criança, procure legalizar essa adoção. Porque se você não legaliza essa adoção, um dia essa mãe vem à procura dessa criança e aí você vai ter que devolver. Vai ser prejudicada a criança, a família adotante e a mãe que não teve aquele contato durante certo tempo. Então, tem que legalizar. Procura um advogado, entre com pedido de guarda provisória acumulado com a adoção, para poder fazer com que essa criança seja um ser humano melhor. Não piorar a situação dela tempos depois. Então, tem que ser feita a adoção legalmente. Processo jurídico legal. Muito bem. Tem uma última perguntinha aqui, doutora. E o que é a adoção à brasileira? Quer dizer isso, doutora? Essa adoção é um problema no seio das nossas famílias brasileiras. A adoção à brasileira é ilegal. Ou seja, é aquela criança que nasce de uma mãe
essa mãe entrega essa criança para uma outra mulher que se declara mãe biológica daquela criança. Então, quer dizer, é ilegal, acontece, e para coibir isso, só você agindo da forma em que nós comentamos e falamos anteriormente. Procure sempre o fórum de sua cidade, procure fazer o processo jurídico legal para que essa criança, esse ser humano, entre na sua família. Não faça, não assuma a maternidade ou a paternidade de uma criança sem que você seja realmente pai ou mãe daquela criança. Porque essa adoção, né, a gente não chega, não pode nem falar que é uma adoção. Isso é uma ilegalidade. E acontece muito por esses interiores aí afora. Será que essa criança foi comprada? Será que essa criança não foi sequestrada? Então, quer dizer, é ilegal. Não faça isso. Doutora, mais uma vez queremos agradecer a participação da senhora com a gente aqui no quadro Direito e Cidadania. Né? Nossa coluna de hoje foi adoção, melhor dizendo. Né? Próxima sexta-feira, 1º de maio, feriado. Mas nós estaremos juntos, né? Na outra sexta-feira. E quando é a outra sexta-feira? Dia 8, né? Fernando, eu queria só abrir um Fica à vontade. Aqui, que nós estamos com um problema que nós sabemos já de há muito tempo, de falta de defensor público. Por isso é que eu sempre venho dizendo nas nossas conversas aqui de sexta-feira, que sempre procure um advogado de sua confiança para que você resolva os seus problemas jurídicos. Enfim, nós estamos lutando para que, inclusive enquanto Conselho da Comunidade, para que venha o mais urgente possível, o mais rápido possível, um defensor público da nossa comarca, que nós já estamos já aí com uma falta há muito tempo e estamos necessitando desse profissional. A gente mandou um ofício aqui, através do gabinete do vereador João de Deus da Silva, e a Defensoria Pública do Estado do Ceará nos respondeu o seguinte: cumprimentando cordialmente, servimos do presente para acusar o recebimento do ofício que ele remeteu para lá. Convém destacar que concordamos com a imperiosa necessidade de atuação da Defensoria Pública em todas as comarcas do Estado. Afinal, o direito de acesso à justiça foi assegurado na Carta Política de 1988 a todos os cidadãos do país. Demais disso, é disso que as normas constitucionais devem ser interpretadas segundo a sua máxima efetividade. Entretanto, importa informar que a Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará possui 437 cargos de defensores públicos, sendo que, no atual momento, apenas 288 desses cargos encontram-se preenchidos, restando, pois, 149 cargos, o que impossibilita a atuação de membros dessa instituição em todos os órgãos de atuação. Acerca da presença da Defensoria Pública no interior do Estado, finalizamos informando que, infelizmente, diante da já demonstrada escassez de defensores públicos, dos 184 municípios cearenses, apenas 46 contam com a atuação de membros da Defensoria Pública. Por força das contingências acima suscitadas, vários órgãos de atuação da capital e do interior do Estado, a exemplo das comarcas de Crateús, Tauá, Jaguaruana e Iguatu, que possuem grande contingente populacional e alta demanda processual, encontram-se sem atuação da Defensoria Pública. Ressaltamos que há concurso público para preenchimento de 60 cargos de defensor público em andamento, com previsão de nomeação para o segundo semestre deste ano, momento em que comarcas que possuem grande contingente populacional, como Paracuru, deverão passar a contar com a atuação da Defensoria Pública. Portanto, essa foi uma reivindicação nossa e do conselheiro João de Deus, porque também ele é conselheiro, junto à Defensoria Pública do Estado do Ceará, e essa foi a nossa resposta, a resposta que obtivemos. Então, em breve, a gente aguarda a finalização desse concurso para que a nossa população, a população do município de Paracuru, tenha de volta a Defensoria Pública, que é um direito constitucional do cidadão. Ok, doutora. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima vez. Obrigada, Fernando, e obrigada a todos os ouvintes. Grande abraço, doutora.